A paz do Senhor, os irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje eu vou estar falando de Romanos 12 e 13. Dando continuidade, à aplicação da justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus demonstrada nos deveres cristãos. É o que vai falar Romanos 12 e 13. O capítulo 12 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nesse capítulo, Paulo vai falar de como o Evangelho implica nas práticas da vida do cristão. O Evangelho ele não serve simplesmente só para nos trazer informações sobre Jesus Cristo, não, mas de transformar os nossos corações, o nosso comportamento. Quando ele fala em sacrifício, ele não está falando de penitência, ou seja, de nós nos autoflagelarmos. O apóstolo está querendo dizer que o ensino de Jesus nos ensina a nós negarmos a nós mesmos, ou seja, a negação do nosso eu, do nosso ego carnal para as coisas de Deus, ou seja, renovando a nossa mente carnal e espiritual. E para isso acontecer, nós não podemos nos conformar ao modo de ser desse mundo. Ou seja, nós não devemos pensar e nem agir segundo o mundo, segundo o que o mundo passa para nós e nos ensina. Por isso é necessário nós termos uma transformação de vida. E isso vai acontecer através da renovação da nossa mente. Para que nós, através disso, nós podermos assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso estudo, o nosso conhecimento, ele nunca deve ser reduzido a um pequeno estudo, um exercício. É como se nós estivéssemos na escola estudando somente para aprender, porque tem que aprender. Não, a gente tem que pôr em prática o conhecimento da palavra de Deus. Lá em Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Esse é o nosso culto racional que Paulo fala, aqui nessa passagem. Ele nos mostra também que para viver o melhor de Deus, nós precisamos deixar o pecado de lado, ou seja, romper com ele e apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. Porque todos nós somos parte do corpo de Jesus Cristo. No Evangelho não existe assim ninguém melhor que ninguém. Ou seja, cada um de nós possui uma função específica dentro do reino de Deus. Deus especificou cada um, colocou cada um para exercer uma certa função. Aqui Romanos 12, a partir do versículo 6, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí já a palavra já diz, que cada um foi específico para aquele dom. Ou seja, Deus escolheu cada um para uma determinada função, vamos dizer assim. E ele também fala do amor, que nós devemos amar o próximo com sinceridade, fazer as coisas não por fazer, por obrigação, e sim por amar verdadeiramente aquilo que está fazendo. Aí no versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aí lá no 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aí no capítulo 13, já fala sobre a submissão às autoridades. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Ou seja, os nossos governantes estão no poder foi porque Deus permitiu que eles estivessem ali. Ou seja, Deus deu autoridade ao governo. E Paulo fala aí que nós devemos ser obedientes às autoridades, né? Pagando os impostos, respeitando todas as leis. Na época de Jesus, o país em que ele vivia, ele era dominado pelo Império Romano. E os direitos dos cidadãos, eles não eram respeitados. Ou seja, como é que eu posso dizer, era uma bagunça, né? E César era o soberano, né? Ele era o Senhor, ele era a autoridade ali. E as autoridades religiosas daquele tempo, eles já tinham se corrompido. Tanto é que Jesus teve que fazer, como é que eu posso dizer, uma limpeza no templo, onde ele expulsa, né, os camelôs, os cambistas que faziam as vendas na frente do templo. Teve 2 momentos na Bíblia em que Jesus, como é que eu posso dizer, deu de frente com a autoridade, né? Uma delas foi quando os cobradores de impostos perguntaram a Pedro se Jesus pagava ou não o imposto das 2 dracmas, que cita lá em Mateus. E a outra foi quando perguntaram para Jesus se era certo ou não pagar imposto a César, que também está lá em Mateus. Marcos também fala, Lucas também. No primeiro momento aqui que eu falei de Pedro, Jesus disse assim a Pedro, que fosse ao mar, né, e lançasse o anzol, e que o primeiro peixe que ele puxasse teria uma moeda, né, com valor suficiente para pagar o imposto de Jesus e o dele, de Pedro. E no segundo momento, com relação a César, a resposta foi: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ao Filho de Deus é certo pagar impostos ao Estado. A César eles poderiam pagar o imposto e tudo mais, mas a Deus e somente a ele deveria se dar a adoração, né? Mas acima do governo sempre está Deus. Tanto é que quando Jesus foi entregue a Pilatos, ele disse que tinha autoridade para matá-lo ou para livrá-lo da morte. E Jesus disse a ele: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Está lá em Mateus 22:37. Ou seja, até Jesus, quando se fez homem aqui na terra, quando estava entre os vivos, né, quando ele era em carne mesmo, respeitou e obedeceu à lei dos homens. Por que nós não respeitaríamos, não é verdade? O único momento em que nós podemos, como é que eu posso dizer assim, desobedecer às autoridades é quando eles exigirem de nós aquilo que é somente de Deus, ou seja, a adoração, a exaltação, a glorificação, ela é dada somente a Deus. Isso sim, se a justiça ou o governo pedir, aí sim nós podemos desobedecer às leis dele, porque isso é dado somente a Deus. E também de propagar o Evangelho, ou seja, não deixar de falar do Evangelho. Ele diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Ele meio que quis comparar com a passagem lá de César, né? Dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Aí no versículo 8 ele diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, o amor, ele é o cumprimento da lei. Aí ele fala do amor ao próximo e o fim dos tempos, né? Que lá no 11 ele diz assim, no versículo 11, a parte B diz assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto,
Deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, que nós venhamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento do Evangelho, na palavra, naquilo que Deus deixou para nós, que nós venhamos seguir aquilo que Ele pede para nós fazermos, que verdadeiramente nós façamos por amor ao Evangelho, não só porque nós achamos que devemos fazer, ou achando que se nós fizermos nós seremos salvos ou que está agradando a Deus. Muito pelo contrário, o que agrada o coração de Deus é fazer aquilo que Ele deixou para nós fazermos, ou seja, tudo que Ele nos mostra na sua palavra, tudo que Ele pede para nós fazermos, amar o nosso próximo, não sentir inveja, não odiar. Tudo isso é o que agrada o coração de Deus. Nós sermos verdadeiramente adoradores de Deus, que a adoração e a exaltação seja totalmente a Ele, que nosso coração seja voltado totalmente para Ele, que o amor reine dentro de nós, que sejamos sempre humildes, que nós peçamos para Deus que cada vez mais Ele nos diminua e que Ele cresça, que o amor dEle cresça por nós. E assim, a maior sabedoria é reconhecer a cruz de Jesus Cristo. Essa é a maior sabedoria que nós temos. Que nós venhamos diminuir cada vez mais na presença de Deus e que Ele venha crescer cada vez mais nas nossas vidas, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém.